Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos conversar de 4 possibilidades de aposentadoria que não mudam em 2024. Veja só, são 4 possibilidades. Tem possibilidade aqui de 55 anos de idade, possibilidade que nem idade exige. Não é possível que você não vai se encaixar em uma delas. Então, fique comigo até o final do vídeo que nós vamos conversar e eu vou explicar tudo certinho, cada uma delas. Meu nome é Lana, eu sou advogada e venho até aqui falar com vocês sobre direito previdenciário todo santo dia. Então não se esqueça de se inscrever aqui na página e compartilhar esse vídeo com o máximo possível de pessoas, porque eu sei que tem muitos segurados aí que já preencheram os requisitos para aposentadoria e está deixando essa oportunidade passar. A primeira possibilidade é a aposentadoria rural. Eu costumo falar que a aposentadoria rural é igual a esse cubo mágico. Vocês já viram um cubo mágico desse? Ele pode ser bem complicado. Se você não souber usar as técnicas corretas, você vai ficar ali, ó, girando esse cubo a vida inteira e não vai conseguir montar. Você precisa ter técnicas e quando você possui essas técnicas, você consegue montar esse cubo mágico assim, ó, rapidinho. Assim também funciona com a aposentadoria rural. Existem técnicas e pontos muito específicos quanto à aposentadoria rural. Por isso que a gente precisa ter um cuidado especial com ela. Ela é excelente. Veja só, a mulher se aposenta com 55 anos de idade e o homem com 60 anos de idade. Olha que beleza. Além disso, o segurado precisa cumprir a carência. O que é a carência? A carência é a atividade rural prestada. Ele precisa comprovar 180 meses de atividade rural, que no caso aí são 15 anos. E um ponto aqui muito específico da aposentadoria rural e que eu vejo que muitas pessoas esquecem, que é estar exercendo atividade rural no momento do requerimento ou quando preencher os requisitos. Então, o segurado precisa, ele deve sim estar exercendo atividade rural na hora que ele vai requerer o benefício ou quando ele preencher os requisitos. Talvez a gente está conversando de uma segurada que hoje possui 58 anos de idade, ela não trabalha mais no rural, ela não exerce mais atividade rural, mas quando ela completou 55 anos de idade, ela estava trabalhando com as atividades rurais. A gente precisa comprovar isso, que quando ela preencheu os requisitos lá, 55 anos de idade, ela tinha os 15 anos de atividade rural, ela estava exercendo atividade rural, comprovando isso, consegue a concessão dessa aposentadoria. Então, veja, a mulher aqui na aposentadoria rural precisa de 55 anos de idade, mais 15 anos de atividade rural e está exercendo atividade rural no momento do requerimento ou quando preencheu os requisitos. O homem precisa de 60 anos de idade, 15 anos de atividade rural, está exercendo atividade rural no momento do requerimento ou quando preencheu os requisitos. Olha que beleza! E essa aposentadoria não muda em 2024. Assim eu espero que nada venha em 2024 e mude. Essa aposentadoria, inclusive, não sofreu alterações com a reforma da Previdência em 2019. É uma excelente aposentadoria, tem que trabalhar com ela certinho, mas dá tudo certo. Uma outra dúvida que geralmente o pessoal tem quanto a ela é o exercício de alguma atividade urbana aí no curso da sua vida. É muito comum o segurado chegar e falar: Lana, eu exerci a atividade urbana por 2, 3 anos, isso vai atrapalhar a minha aposentadoria rural? E a resposta é: não, desde que ele comprove que retornou para as lidas rurais. Então, vamos imaginar o João. Tem 60 anos de idade. Ele trabalhou 10 anos na atividade rural, depois ele passou para a atividade urbana. Ali ele ficou uns 2 anos. Depois ele retorna para a atividade rural e quando ele completou 60 anos, ele estava ali exercendo a atividade rural. O que ele precisa fazer? Ele precisa juntar um documento depois desses 2 anos de atividade urbana e comprovar que ele retornou para as lidas rurais. É assim que a gente faz essa comprovação, então não tem hoje em dia um problema. No administrativo lá do INSS nunca nem teve, mas no judicial antes tinha uma certa resistência. Agora não temos mais, tivemos uma decisão muito boa recentemente, que possibilita a atividade rural intercalada, esse reconhecimento e ter essa concessão. Então, muita atenção quanto a isso, é possível aposentadoria e uma excelente aposentadoria para 2024.
E vamos para a segunda possibilidade. Essa aposentadoria aqui, eu vejo que muitas pessoas preenchem os requisitos, mas elas não pedem. Existe uma frase no direito que fala o seguinte: o direito não socorre os que dormem. E é mais ou menos isso. O INSS não vai te cutucar lá e falar assim: ó, segurado, você preencheu os requisitos, vem aqui fazer o pedido. Ele não vai fazer isso, o INSS está longe de fazer isso. Você precisa fazer o requerimento, caso contrário, a sua aposentadoria não será concedida. E você pode se incluir nessa aposentadoria como conhecer alguém que preencha esses requisitos. Então, por isso a importância de você distribuir esse vídeo para o máximo possível de pessoas. Você pode ter aí um familiar, um amigo que preenche esse requisito. Segundo os dados do IBGE, existe ao menos 18 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência física, mental, sensorial, intelectual. Olha só, ao menos 18 milhões de pessoas. Eu estou falando aqui da aposentadoria da pessoa com deficiência. E muitas vezes a pessoa tem uma deficiência leve e acredita que não se encaixa nessa modalidade de aposentadoria. E a gente tem um caso aqui que vai se encaixar, inclusive tem uma redução ótima de idade, além disso, também tem uma redução de tempo de contribuição. Vou explicar melhor, vamos por partes. Primeiramente, o que o INSS vai considerar como uma pessoa com deficiência? Uma pessoa com deficiência é aquela que possui uma limitação por longo prazo. Por longo prazo significa uma limitação por mais de 2 anos. E essa limitação, ela pode acontecer de diversas formas. Baixa visão, problema de audição, locomoção, tem tantas outras limitações, barreiras. E às vezes a pessoa tem aí uma limitação um pouco mais leve, acredito que não se encaixa, mas se encaixa sim. Por isso que você precisa entender as regras dessa aposentadoria. Você vai passar por uma perícia biopsicossocial lá no INSS, para verificar a sua deficiência e também o grau da sua deficiência. Todo um pedido que é feito, analisado, e você pode se encaixar numa excelente aposentadoria, inclusive pode já fazer o seu pedido imediatamente. Então, vamos para nossas regras da aposentadoria. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa, que é muito comum o pessoal confundir. Deficiência com incapacidade. A deficiência, ela não te impede de trabalhar. Então, a pessoa tem uma deficiência, tem uma limitação a longo prazo, isso não significa que ela não possa exercer uma atividade remunerada. Ela pode, inclusive, ela deve se inserir no mercado de trabalho, trabalhar. Quando a gente fala de incapacidade, que é no caso de um benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, nós estamos falando de pessoas que estão incapacitadas para o trabalho. Então, ela não consegue exercer alguma atividade em razão de um acidente, em razão de uma doença. Então, existe essa diferença aqui. Pessoa com deficiência, nada impede ela de trabalhar, ela pode exercer suas atividades remuneradas. Normalmente, a pessoa com incapacidade vai receber um auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, que é uma incapacidade permanente. Isso daqui é uma coisa, isso é outra coisa. E a gente está conversando da aposentadoria dessas pessoas aqui, a pessoa com deficiência. Primeiro, nós vamos conversar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Nessa modalidade de aposentadoria, será analisado o grau de deficiência. Se é um grau grave, médio ou leve. Então, existem aqui 3 graus possíveis para que aquele segurado se encaixe. A depender do grau, será o tempo de contribuição que ele precisa preencher. Nesse caso, não exige idade mínima. Olha que interessante. E a depender do grau, será o tempo de contribuição. Eu vou colocar aqui do lado uma tabelinha para vocês anotarem todas as possibilidades. Por exemplo, quando a pessoa tem um grau grave de deficiência, o homem vai aposentar com 25 anos de tempo de contribuição e a mulher 20 anos de tempo de contribuição. Já o grau médio, o homem precisa ter 29 anos de tempo de contribuição e a mulher 24 anos de tempo de contribuição. O grau leve, o homem precisa ter 33 anos de tempo de contribuição e a mulher 28 anos de tempo de contribuição. Vou deixar aqui a tabelinha por um tempo, vocês anotem, porque você pode se encaixar em uma delas ou o seu colega, e eu não sei o que está esperando. Vai lá requerer esse benefício para ter mais tempo com a sua família, poder ter uma tranquilidade financeira. Então,
Olha só, temos aqui algumas possibilidades. E agora vamos falar de uma outra possibilidade, mas dentro da aposentadoria da pessoa com deficiência. Veja, a gente está falando da aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. Essa é uma modalidade e precisa ter um tempo de contribuição específico, não precisa ter idade, e aí você vai verificar de acordo com o grau da deficiência, se grave, médio ou leve. Agora, quando a gente fala da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, as regras mudam. E aqui também tem uma regra muito boa, porque a mulher vai se aposentar com 55 anos de idade e o homem com 60 anos de idade. Eles precisam preencher uma carência de 180 meses. Isso significa 15 anos. Esses 15 anos têm que ser necessariamente com a deficiência. Então, precisa cumprir essa carência. Agora, aqui, a cereja do bolo. Aqui não vai medir se a deficiência é leve, média ou grave. Não importa, você vai se aposentar com 60 anos de idade se for homem e 55 anos de idade se for mulher. Lembrando que tem que preencher essa carência de 15 anos. Durante esses 15 anos tem que ter a existência da deficiência, certo? E agora vamos falar da quarta regra. Eu costumo dizer assim que a aposentadoria é como você planejar, se organizar para uma viagem. Uma viagem que vai acontecer daqui a alguns anos, bastante tempo. Você fica naquela ansiedade, você se organiza, prepara um itinerário, faz todo o planejamento, vai acumulando experiência, porque essa viagem, olha, está lá na frente. E você está naquela expectativa que ela chegue logo, para você usufruir, aproveitar o máximo possível. Assim também acontece com a aposentadoria. Você tem que ir se organizando, preparando tudo, acumulando experiências, porque às vezes você muda de trabalho, você tem que mudar a alíquota, às vezes você tem que mudar a forma que você vai contribuir, mas é muito importante essa organização, é muito importante você ficar de olho, porque qualquer coisa que sai errada aqui vai te prejudicar lá na frente. Então é muito importante essa organização, essa ansiedade que existe, eu não vejo a hora de me aposentar para poder ficar mais tranquilo, para usufruir, assim como acontece nessa viagem, há longo tempo aí que a gente fica esperando, a gente fica planejando, mas esse planejamento, essa organização é fundamental para que ocorra tudo certo lá na frente. Assim como a aposentadoria, se você não se organizar, se você não pensar nela hoje, lá no futuro, esse olhar para o futuro vai dar um problemão. Você vai chegar, vai ter a idade. Quando você olhar, as suas contribuições estão erradas, você precisa corrigir, tem vínculo que não está certo, você precisa arrumar. E vai dar aquela dor de cabeça. Então, não faça isso. Assim como uma viagem que a gente planeja, que a gente se organiza, eu quero que você faça isso com a sua aposentadoria. Por isso que se você ainda não está prestes a se aposentar, de acordo com essas regras que eu estou dizendo aqui, não perca tempo. Você precisa se organizar, olhar como estão as suas contribuições, como está a sua carteira de trabalho, se está tudo certo, para quando chegar aquela viagem, para quando finalmente você chegar no destino, você consegue usufruir tudo aquilo ali que você organizou. Então, resumindo, para a aposentadoria, nós precisamos de preparação e paciência. Mas ela chega, essa viagem chega. E essa última possibilidade aqui é a mais comum de todas, que é a aposentadoria por idade urbana. Hoje em dia, essa aposentadoria mudou de nome. Com a reforma da Previdência, ela é chamada de aposentadoria programada. Porque, como eu disse para vocês, na viagem a gente se programa, né? Se organiza e tal. Na aposentadoria é a mesma coisa. A gente vai se programar, vai se organizar. Caso contrário, vai chegar lá já com uma certa idade, cansado, estressado, querendo descansar e não vai conseguir. Então, é muito importante essa preparação e essa paciência também. Vamos falar dessa regra da aposentadoria por idade urbana, a aposentadoria programada. A mulher precisa ter em 2024, assim como em 2023 também, 62 anos de idade. E o homem, 65 anos de idade. Além disso, precisa cumprir um tempo de contribuição. As novas regras que vieram em 2019 exigem que a mulher preencha 15 anos de tempo de contribuição e o homem 20 anos de tempo de contribuição. Mas muita calma aqui. Por quê? Nesse caso de 15, 20 anos de tempo de contribuição, são para as pessoas que se filiaram ao INSS depois de 2019, depois de novembro de 2019, para ser mais específica.
Provavelmente, se você vai se aposentar em 2023, ou 2024, ou 2025, você se filiou antes ao INSS. Então, nesse caso, para essas pessoas que já estavam filiadas ao INSS e que provavelmente é o seu caso, são 15 anos de tempo de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se você está prestes a se aposentar, certamente mulher 62 anos de idade, homem 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Isso 2023, 2024, 2025. Olha, eu sei que existem muitas dúvidas de aposentadoria e podem surgir com esse vídeo. Por isso que deixe seu comentário aqui. Eu vou fazer o possível para responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu estou ali sempre respondendo. Deixe sua dúvida aqui se existe alguma. São 4 regras que não mudam para 2024 e você pode se encaixar em uma delas. Então, eu espero do fundo do meu coração que você esteja aí dentro desses requisitos e até o próximo vídeo. Um grande beijo, até mais.